E nós vamos falar agora sobre o Lula, que ficou empolgado com uma fala do Flávio Bolsonaro hoje em dia e acha que o Flávio Bolsonaro pode ser a tábua de salvação do Lula. Eu vou explicar para vocês por que não pode, mas beleza, né? A fala do Flávio Bolsonaro é aquela em que ele disse que não, que tem que ter indulto para Bolsonaro, e mais do que indulto para Bolsonaro, tem que ter indulto para Alexandre de Moraes também, para indultar todo mundo, para resolver esse problema e coisa e tal. E eu já fiz um vídeo sobre isso, eu falei que eu não sei, eu tenho sentimentos dúbios quanto a isso. Eu acho que o Alexandre de Moraes tem que responder pelos crimes que ele está fazendo, e a gente está ganhando esse jogo. Por mais que Bolsonaro seja condenado, por mais que ele seja preso e coisa e tal, em pouco tempo a gente vai ter um STF mais à direita e esses problemas todos serão resolvidos inevitavelmente, né? Então, eu não tenho certeza se eu quero indulto para o Alexandre de Moraes. Eu até consigo entender a lógica, é a mesma lógica que os milico fizeram lá em 85, né, de indultar todo mundo, indulta os dois lados e pronto, e resolve o problema. Só que o Lula está querendo usar esse tipo de posição aqui para vencer a eleição em 2026. Embora eu concorde que essa frase do Flávio Bolsonaro não foi das coisas mais empolgantes e coisa e tal, eu acho que está longe de ser alguma vantagem para o Lula. Essa notícia foi sugerida por Bonequinha Desempregada do STF, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT aposta em Flávio Bolsonaro para salvar Lula em 2026, entenda. Essa é a manchete não só aqui da Metrópolis, mas também da coluna do Estadão. Então você vê que é um movimento da mídia como um todo. A mídia como um todo está dando uma dica aqui para o Lula, né? Bom, e o pessoal está falando o quê? Com a popularidade do governo Lula em baixa, integrantes do PT consideram que só um aumento da rejeição ao bolsonarismo garantirá a reeleição do petista. E bom, isso é uma coisa real. Eles mostram um ponto que eu já falei aqui. Esquece, 2026 vai ser Lula e Bolsonaro. Pode ser que Bolsonaro não esteja ele pessoalmente candidato e seja outra pessoa indicada por ele? Pode ser. Né? Mas vai ser Lula e Bolsonaro do mesmo jeito, não tem alternativa, esquece terceira via. Né? Por mais que você não goste do Bolsonaro, não tem o que fazer, meu amigo. É Lula e Bolsonaro e ponto final, e vai ser um dos dois. E eu acho que o Lula tem muito pouca chance de ganhar nessa história, né? Então o que eles estão vendo da mesma forma e estão chegando à conclusão que só um aumento da rejeição ao Bolsonaro que é o problema. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre essa história, né? O pessoal da esquerda está tranquilo com a questão da rejeição do Lula, com o Lula tá com poucas opinião positiva, a opinião pública está muito negativa sobre o Lula e coisa e tal. O que eles não conseguem entender é como é que Bolsonaro está melhorando, como é que Bolsonaro está crescendo. E eu já expliquei para vocês que é fácil de entender isso, né? O brasileiro, né, o povo aqui no Brasil, ele está justamente... aliás, no mundo inteiro tem surgido isso, essa posição antissistema. O pessoal está enxergando o Estado como um estorvo, um negócio que atrapalha, não que ajuda. E como o Estado tem batido muito no Bolsonaro, então de repente o Bolsonaro virou essa questão, virou esse cara antissistema, né? E mais do que isso, o Bolsonaro também é o nosso principal anti-Lula, tá muito claro. Até quando o Lula bate em Bolsonaro, até quando o Lula se posiciona dessa forma, que integrantes do PT consideram que só um aumento da rejeição ao Bolsonaro que garante a eleição do petista, ou seja, eles já estão colocando o Bolsonaro como o anti-Lula nessa história. E aí, quando chegar 2026 e a economia quebrada e o Brasil a merda, porque, acredite, vai piorar. A gente viu isso acontecer com o Alberto Fernandes. O último ano é o pior de todos, né? A situação que a coisa toma um rumo totalmente desesperador, né? E é o que vai acontecer aqui no Brasil também. Então, ou seja, o pessoal vai querer eleger em 2026 um anti-Lula. E quem que é o maior anti-Lula de todos? É o Bolsonaro. Não tem jeito, não tem alternativa, né? Mas aí o grande problema é este, né? O grande problema do Lula ele está perdendo popularidade, ele sabe vai continuar perdendo até o mandato até o final do mandato, né? Até a eleição de 2026. E Bolsonaro está cada vez melhor nessa história. Por mais que ele esteja inelegível, ele vai cobrar isso de quem quer que seja que ele apoia em 2026, né? Aí, o que acontece aqui? Ó? De novo, o papo de lideranças do PT e coisa e tal. O cálculo de petistas é que o discurso de Flávio Bolsonaro exigindo um indulto a Bolsonaro por parte de candidatos de direita à presidência pode ser utilizado por Lula para combater a oposição em 2026. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ali, olha só, o
o outro candidato, ele vai indultar Bolsonaro, ele vai votar a favor de Bolsonaro, ele vai tirar Bolsonaro da cadeia, ou vai acabar com a condenação de Bolsonaro. O que é uma hipocrisia do caramba, né? Porque lembra, o STF, eleito pelo Lula, escolhido pelo Lula, os amiguinhos do Lula no STF, foi quem tirou esse pinguço corrupto da cadeia. Cadeia que ele deveria estar mesmo. O Lula é de fato corrupto. Não dá para comparar o processo do Lula, que levou 6 anos, investigou um monte de gente, conversou com um monte de gente, teve várias delações feitas, um monte de gente levantando provas e coisa e tal, mostrando que o Lula sim é corrupto, é um pinguço e é corrupto, e roubou a Petrobras e roubou o Brasil e coisa e tal. Não tem como comparar isso com esses processos feitos nas coxas pelo Alexandre de Moraes, é o único cara que julga, que faz as coisas todas, e teve uma delação premiada do Mauro Cid, olhe lá, o próprio Mauro Cid já disse que foi obrigado a fazer coisa, não tem como comparar as duas coisas, né? Mas de qualquer forma, o idiota que foi salvo pelos amiguinhos dele no STF, tá dizendo agora que se salvar o Bolsonaro vai ser um ataque à democracia. Aqui, ó, na entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Flávio sugeriu que qualquer candidato que deseje receber o apoio do pai em 2026 precisará garantir um indulto ao ex-presidente, que é réu no inquérito do golpe do STF, né? E aí, o Lula está vendo aqui, ó, na avaliação de caciques do PT, Lula pode recuperar votos de eleitores que se identificam com o antibolsonarismo se usar o discurso que o candidato da direita vai garantir a liberdade de Bolsonaro. Então, da mesma forma que Bolsonaro é o anti-Lula, o Lula quer vender a ideia de que ele é o anti-Bolsonaro. Só tem um problema nessa história. Bolsonaro deixou o país muito bem, com superávit, tal, a economia voando, um monte de reformas liberalizantes na economia, o país indo bem, com o Bolsa Família, na época, o Auxílio Brasil, melhorado pra caramba, e o Lula tá quebrando essa coisa toda, né? A população tá vendo a inflação aumentar, tá vendo o quanto que o Lula tá fazendo de merda e quanto que tá atrapalhando mais do que ajudando qualquer coisa. Então, no final das contas, ele está dizendo aqui que vai usar o antibolsonarismo nessa história. É lógico que ele iria usar isso. Isso aqui sempre foi a ideia do Lula usar o antibolsonarismo nessa história. Agora, o que isso daqui pode indicar também, que é uma coisa que eu já falei para vocês que pode acontecer, é justamente a questão de manter o Bolsonaro elegível, tá? Porque, de novo, né, vai chegar 2026 com o Lula com pouca capacidade de se eleger, a única salvação que vai ter para o Alexandre de Moraes é manter o Bolsonaro elegível. Por quê? Porque aí a chance do Lula se reeleger aumenta, e o Lula reelegendo, ele vai indicar 3 ministros do STF, a coisa vai para o outro lado, né? Veja, eu acho que o Bolsonaro ganha de qualquer forma, mesmo ele sendo candidato. Mas não tenha dúvida, é mais fácil o Tarcísio ganhar, por quê? Porque exatamente esse efeito do antibolsonarismo é menor com o Tarcísio. Por mais que o Lula fale que, ai, não, porque o Flávio Bolsonaro falou que ele vai ter que dar indulto ao Bolsonaro. Uma coisa é dar indulto ao Bolsonaro, outra coisa é botar o Bolsonaro na presidência. Então eu tenho certeza, até o ano que vem a gente vai ver o Lula querendo que o Bolsonaro concorra nessa história, porque o Bolsonaro é a melhor opção de candidato para o Lula, tá? De novo, eu acho que não interessa, o Bolsonaro vai ganhar de qualquer forma, mesmo com o anti-bolsonarismo, o Bolsonaro tende a ganhar do Lula por causa do governo de merda que o Lula tá fazendo. Mas na visão do Lula, essa vai ser a melhor alternativa. E ele vai convencer os coleguinhas dele do STF que tem que deixar o Bolsonaro elegível até 2026. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ser muito curioso isso daqui. O Lula está apostando num cavalo que já está morto. Não tem chance, a candidatura dele não tem chance nenhuma.